Paz e graça, isso sou Alfa, oferecimento para a Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, canal TV Notícia Cristo Rei, para o Grupo Cruz e Força, localizador Luz e Glória. Estamos nesse dia gravando uma mensagem muito importante e uma reflexão da palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa essa palavra, essa comunicação da tua vontade, do teu Espírito Santo, venha nos iluminar, venha nos conduzir, repreendendo todas as forças do mal, todas as forças das trevas que envolvem todo esse nosso ato nesse momento. Abençoa, Senhor, em especial as famílias dos fazendeiros que estão sendo brancos, que estão sendo mortos pelos movimentos negros, invasores de terra na África do Sul. O presidente está reunido nos Estados Unidos com o presidente Trump, tratando dos massacres de milhares de brancos fazendeiros, muitos cristãos na África do Sul, por movimentos negros de invasores sem terras, terroristas, comunistas e étnicos, para que cesse essas mortes, esse genocídio, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar sobre o texto que está em Efésios, capítulo 6, a Epístola de Efésios. Foi escrita por Paulo à igreja na Turquia, que era Éfeso, um centro pagão de feitiçaria, de idolatria, da deusa Diana, dos Efésios, né? E vamos falar sobre a armadura de Deus. A epístola é um resumo, tem um resumo no capítulo 1, 2 e 3, tem um resumo de toda a fé cristã, de toda a Bíblia. Então, Paulo, ele como que guiado pelo Espírito Santo, ele nos escreveu essa epístola para esses tempos de guerra, principalmente aos brancos cristãos no mundo inteiro. Então, as famílias brancas cristãs no mundo inteiro, principalmente aquelas de colônias europeias, da matriz europeia, como é o caso agora da África do Sul, estão passando por perseguições, torturas, massacres, genocídios. Então, o Brasil, como tem também muito movimento comunista e muito movimento étnico negro de matriz africana, não está livre de um governo de matriz ideológica e espiritual africana. O Brasil, os brasileiros devem ficar atentos, os cristãos brancos de origem, de matriz europeia, devem ficar atentos na política para esses movimentos de perseguição, tortura, prisão do povo e dos colonizadores de matriz branca cristã, principalmente na região sul do Brasil e centro-oeste, onde houve também muitas fazendas, muitos fazendeiros lá que têm e se expandiram do sul do Brasil. Então, esse movimento na África do Sul pode ter reflexões aqui na América do Sul. E o centro, hoje, a maior potência de centro norte-americano, os Estados Unidos, estão preocupados com esse genocídio que está ocorrendo na África do Sul, que antes passou por um regime inverso de apartheid, né, de segregação dos negros, e agora está passando para um regime de genocídio dos brancos. Então oramos por essa situação gravíssima. O Trump ele deu uma entrevista na Casa Branca com a imprensa, com o presidente da África do Sul. Eu tive acesso e percebi que isso é muito importante a gente ter essa, e eu vou continuar esse discurso depois da leitura. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo trabalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas
às circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente. Vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, nós estamos vendo aqui a exortação do apóstolo Paulo para que nós vigiemos sempre. Nós estamos aqui a 1h da manhã, vigiando, orando e comunicando a mensagem do Espírito Santo que Deus tem falado para nós com a espada do Espírito. E o ponto central dessa mensagem está aqui nesse versículo, em que Paulo nos ensina a usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a espada do Espírito, é o fuzil. Nós podemos chamar hoje que a arma hoje militar não é mais a espada, é o fuzil. Então, a infantaria do nosso saudoso general Sampaio, o conterrâneo da terra cearense, os restos mortais estão lá na cidade de Fortaleza, no 23º Batalhão de Infantaria, foi transferido do Rio Grande do Sul, onde ele faleceu na Guerra do Paraguai, né? Então nós temos um patrono que é o conterrâneo cearense, General Sampaio, que também era na época, talvez o Ceará fosse também a mesma província de Pernambuco, também os pernambucanos, né? Então, a espada do Espírito, a da infantaria, hoje a arma é o fuzil. Nosso patrono, o General Sampaio, cujos restos mortais está lá no 23º Batalhão de Infantaria de Fortaleza. Então, a espada do Espírito é o fuzil atual, né? Então, o que Paulo está dizendo é que você não vá para uma batalha sem o fuzil. Então, imagina se você manda, o comandante, o general manda o seu batalhão, o seu pilotão da polícia enfrentar uma facção de traficantes criminosos sem levar o fuzil. Não, vão com capacete, vão com os coturnos, vão mas não leve fuzil. O que vai acontecer? Uma hora eles vão morrer, os traficantes vão atirar e uma hora eles vão morrer do impacto das balas, talvez não da perfuração, mas do ferimento, do impacto das balas vai acabar matando eles. Eles não vão poder fazer nada para defender a população e proteger de criminosos. Você vai enfrentar um Hamas, Hezbollah aí, e diz para eles não levar fuzil, vão ser todos mortos. Então nós não, também nessa guerra espiritual que nós estamos, nós precisamos contar com a armadura de Deus. Com a armadura de Deus, Paulo, vamos dar nesse resumo do Evangelho, da Bíblia, da salvação, da palavra da salvação. Paulo foi muito inspirado por Deus, que eu gosto muito. O capítulo 1, 2 e 3, Paulo diz que fez um resumo da salvação das almas, né? Então, e o Dr. Elfi, um dos que eu considero, se não o maior professor de filosofia brasileiro que nós conhecemos, da PUC do Paraná, de Campinas, desculpa, ele estudou lá na PUC, eu acho que no Paraná, mas ele é professor de Campinas, né, de filosofia. Uma vez numa aula ele nos disse o seguinte, que a Trindade, nós cristãos cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são, nós sabemos que a Trindade é um, como lemos no Credo Apostólico de Nicéia e de Constantinopolitano também, Nicéio Constantinopolitano, dos primeiros séculos, dos patriarcas da Igreja. Nós cremos que o Espírito Santo, o Filho, Jesus e o Pai são, mas João nos diz nas epístolas que aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. O Dr. Elfi, doutor de filosofia, nos ensinou uma coisa que eu achei muito importante, que eu aprendi com ele, dizendo que qual é a parte que cabe da essência para o Pai? É exatamente a memória, né? A memória, ele disse. Então, é a mesma coisa agora, a gente pode entender o que João tinha dito no seu versículo da sua carta. Quem não tem o pai, quem não tem o filho, também não tem o pai. Ou seja, também se você não tiver a memória da palavra de Deus, a espada do Espírito, você também não vai ter o pai. Se você não tem o pai, você também não tem o filho. Então as duas coisas estão ligadas. Se você diz que é cristão, você tem que ter a palavra, a memória da palavra, que é o pai, né? O pai seria essa memória da palavra.
Se você não tem a memória da palavra, você não tem o pai, então você também não tem o filho. Porque se não tem o filho, você não tem o pai. O filho seria o quê? Não me lembro dessa aula, ainda vou ter que rever essa aula dele. Mas eu achei muito interessante esse ponto para nós sabermos a importância que é a palavra de Deus. Que foi falada e Jesus disse que a palavra que ele falava era a palavra do Pai. Então, Paulo prossegue dizendo, olha, não adianta, tem outras armas que nós temos que levar, porque é o capacete da salvação, porque quando nós vamos usar a espada, nós temos o capacete que protege a nossa mente, e agora eu quero falar um pouco sobre a mente, sobre o que é o momento que nós estamos passando muito sério, que as novas gerações, juventudes, precisam entender. E hoje um jovem me perguntou, Ayrton, qual é a sua igreja? E existe muita dúvida sobre as pessoas hoje. Qual a igreja que eu vou, qual o credo que eu sigo, qual a denominação, qual a placa, etc. Olha, eu respondi, talvez assim, iluminado, não. Talvez não. Iluminado por Deus. Eu respondi para ele, olha, hoje a igreja do cristão é a nossa consciência. Então você vai numa igreja que vocês tem a palavra, você tem ensinamento, você tem o louvor, você tem todos aqueles ritos, e tem um bom teatro, né? Um conforto para você e tranquilidade para o seu espírito aprender, regozijar, se alegrar, sentir o Espírito Santo, sentir a comunidade, participar, ajudar na comunidade, etc. Mas a sua igreja é a sua consciência. O que é consciência? Consciência é o que é consciente, é a nossa alma, é o nosso espírito, né? É a nossa, vamos dizer assim, ideologia, filosofia, é onde funciona o nosso eu, onde nós temos consciência da nossa existência, como, seja ela no sonho, seja ela acordado, como estamos agora, tentando conversar, tentando gravar aqui esse algoritmo, né? Então essa é a nossa igreja, essa é a nossa fé, então nós temos que ter consciência. Sim, participar de uma comunidade, sim, mas a nossa igreja hoje é a nossa consciência. Nós temos que estar com essa consciência na palavra de Deus, que é, como eu disse, o fuzil para vencer o inimigo, essas forças espirituais do mal nas regiões celestiais, porque elas estão no espaço, nas regiões celestiais. Você tem, a Bíblia diz, tem as regiões celestiais. O primeiro céu, o que é? Onde nós respiramos, é o ar que vai nas nuvens, etc. O segundo céu é o que? É o espaço, fora do ar. E o terceiro céu é outra dimensão, onde está o trono de Deus, onde Paulo foi arrebatado, onde estão os anjos, descem os anjos, onde vem a luz de Deus que eu vi aqui, descendo aqui dessa direção, com 42 anjos subindo, maior atrás, né? Como uma estrela brilhante. Aquilo ele está adentrando uma outra dimensão. De onde vem essa luz, essa outra dimensão? Eu passei tempo para pensar, vem da mão de Jesus. Jesus ele tem o poder de abrir a dimensão, de fazer a comunicação entre as dimensões. Ele é o Todo-Poderoso com o Pai e o Espírito Santo. E eu já vi isso, não foi ninguém que me contou, né? E até filmei um santo anjo aí uma certa vez. É claro que todas essas coisas da outra dimensão, nós não temos probabilidade, nós cremos com probabilidades, mas a certeza só se houver uma comunicação direta, né? E na palavra de Deus, que se não for na palavra de Deus, ela não é do bem, entendeu? Eu tenho esse livro, eu comprei esse livro agora, eu achei assustador, né? Juarez Fragato. É esse livro aqui. Eu não aconselho que você compre, né? Mas como eu estou estudando a mecânica quântica e a Bíblia, eu comprei porque achei muito interessante. Ele fez uma aplicação da Bíblia com a Palavra de Deus, Novo Testamento, Antigo Testamento, tentando provar para nós que essa consciência quântica que os físicos hoje tentam comentar, tentam falar, seus experimentos de laboratórios, é como se fosse a espécie de Deus, né? Na verdade, mas não é o Deus, é o Deus do budismo, entendeu? Sei lá, de outras religiões orientais, que tem muitos físicos que fizeram física quântica aí no Ocidente, que vieram lá com essas ideias de hinduísmo, de budismo, etc. Então é um perigoso livro, porque você lê a palavra de Deus e ele te convence que é da fé não trinitariana, da fé do Buda lá, do Oriente, uma daquelas coisas satânicas do Oriente aí que persegue os cristãos, que persegue a Trindade de Deus, né? O Cristo manifesta, não seguem a Eucaristia, o mandamento de Cristo, do Nazareno, do judeu, Jesus Cristo, Nazareno, profeta, né? Então é perigosíssimo isso aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque as regiões celestes, eu acabei de ouvir agora, e isso não é uma homilia simples para as pessoas entenderem, para os jovens entenderem, mas a situação que nós estamos vivendo não é simples, eu já comecei
com uma notícia aterradora de genocídio dos brancos cristãos, na sua maioria, né, e de matriz europeia, lá na África do Sul. Então, nós não estamos conversando coisa fácil, né? Então, aqui você não vai ter facilidade, vai ter que fazer um esforço e oração para entender o que nós estamos falando, o que nós estamos vivendo. Porque as regiões celestiais, as forças espirituais do mal estão atuando. E eu, ontem, né, acordei com o vulto preto, entrou dentro do meu quarto. Eu acordei dando um grito, né? Então, por que falhou a proteção dos anjos ontem? Deus deixa falhar para nós entendermos que nós estamos numa luta espiritual muito grande, que os anjos têm muito trabalho para nos defender, para nos proteger dessas forças, desses vultos negros espirituais que assombram e governam o mundo. Então, hoje a gente tem muita dúvida se quem está nos governando são realmente esses vultos pretos espirituais, que podemos dizer que são superinteligências, e você procura o que é no Google, superinteligência. Superinteligência é uma inteligência superior à humana. Então, significa que os governantes mundiais, e ontem eu assisti também uma reunião, além do Trump, lá da Casa Oval, que eu acho muito interessante você fazer uma reunião na Casa Oval, com toda a imprensa, com dois presidentes discutindo, porque a gente vê que não é inteligência artificial, que é difícil fazer uma filmagem dessa. Mas eu assisti ontem um diálogo em que aparece um painel do Fórum Mundial Econômico e entrevistando o Elon Musk. O Elon Musk parece uma inteligência artificial, as suas respostas, não é ele, né? Evidentemente. E a apresentadora, com a simples painel nas suas costas, também não parece ser ela. Então aquilo é uma montagem de uma entrevista do Fórum Mundial Econômico com o Elon Musk, que é do DOGE, é um departamento importante do governo da maior potência econômica e militar do mundo hoje, Estados Unidos. A China está querendo chegar e ultrapassar, mas não sei se ultrapassou ainda. E então nós estamos vivendo num mundo cibernético, num mundo digital, num mundo programável, manipulável. Por isso que as regiões celestiais, essas forças espirituais, Paulo já nos advertiu, estão querendo dominar a nossa consciência. Por isso que eu falo da consciência e da memória na palavra de Deus. Você tem que memorizar o credo, o Pai Nosso, o Shema do Antigo Testamento, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Errado. Tem que fazer a memória, a espada é a memória, é o Pai. Você tem que ter isso aí. Eu sinto muito, quem não gosta de decorar, vai ter que decorar. Porque esse trabalho que você faz de decorar a palavra, a espada, o fuzil de Deus, vai salvar a sua vida para sempre na sua alma, né? Porque quando vier esses vulto preto falando que é uma superinteligência, como nesse livro aqui, dizendo que são seres de outra dimensão, etc., do bem, não do mal, você vai ter que saber identificar a diferença de um e outro pela palavra de Deus, pelo ensinamento, conteúdo, pelos frutos do ensinamento, da lógica que ele está falando no seu coração, na sua mente. E eles estão trabalhando rapidamente para alcançar a superinteligência e a super IA. Então, a super IA vai permitir que quem alcançar domine o mundo inteiro. E é interessante que esse versículo fala que as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, elas estão batalhando pelo poder nas regiões celestiais. E essa entrevista do Elon Musk tem tudo a ver com esse versículo. Por quê? Porque ele diz que 90% do poder espacial está na mão dele, da empresa SpaceX. 10% está no restante do mundo, 5% para a China e 5% para as outras empresas americanas e europeias e asiáticas. Então, você veja que a batalha espiritual está no espaço, nas regiões celestiais, ou seja, no segundo céu. O primeiro é o que respiramos, o segundo é o espaço, do Elon Musk, que tem 90%, e o terceiro é o trono de Deus. Então, o trono de Deus está acima, o terceiro é onde está a outra dimensão. Jesus está nessa outra dimensão, por isso que ele se assentou lá conosco, nós estamos assentados com ele, então podemos confiar nele. Esse é o capacete da nossa salvação. O escudo da fé, com o qual podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno, é a sua confissão. Você confessa essa palavra de Deus, fuzila as setas inflamadas do maligno com o escudo da fé. Com a sua fé você constrói o seu escudo,
né? Com a palavra de Deus, você constrói o seu escudo, o seu capacete, a sua couraça, para ficar protegido e guardar sua alma dos vultos pretos e então esperar a hora em que o Senhor Jesus ou nos arrebate com o corpo celeste, transformado nesse corpo mortal, em um corpo celeste, ou nós ressuscitamos e trazemos a nossa alma santificada e aperfeiçoada no paraíso, das águas do paraíso, para um novo corpo celeste e encontramos com ele nas nuvens. Assim diz nos ensina Paulo e John Darby, que foi um tradutor da Bíblia nos Estados Unidos, dos irmãos Plymouth, que sistematizou o arrebatamento pré-tribulacionista, qual nós cremos que é o único que confessa com a Bíblia na sua inteireza de ensinamento. Os judeus messiânicos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, né, que também eles creem de uma outra forma, mas por serem muito apegados à antiga lei, à antiga aliança de Abraão, e muito próximo ali dos islamismos, dessas coisas todas, que era da época pagã, era uma aliança na época pagã, agora nós temos a aliança de Cristo na época cristã. Esses judeus messiânicos costumam querer que nós fiquemos aqui sofrendo essas guerras de terrorismo dos demônios genocidas contra cristão, contra branco, contra a matriz europeia cristã, né, branca. E eles querem isso porque eles amam demais, idolatram Israel, idolatram a terra de Abraão, idolatram os rabinos dos judeus. Então a gente respeita, a gente tem, eles estudaram muito o hebraico, o Antigo Testamento, nós aprendemos muita coisa com ele, mas nós não idolatramos ninguém, nem a terra daqui, nem nenhum rabino ortodoxo, nem nada disso. Não idolatramos ninguém, nenhum homem. Nós adoramos a Jesus Cristo, que é o homem Deus único. Nós até estamos o Shema, que é uma oração que você também deve aprender no nome de Cristo. Mas Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Had, Yahvé Eloheinu, Vekol, Helvecha, Rikol, Modesh, Rikol, Nefecha. Então, ouvir Israel, nosso Deus, é o único Deus. Adorai o Senhor, e aí eu chamo Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, com toda a alma, com todo o domínio, o poder que você tem, dinheiro, a sua energia, a sua vida, o seu tempo, com toda a sua alma e com todo o seu coração, centro da sua alma, que é a sua vontade, a sua consciência. Seu coração seria, então, a sua alma, a sua consciência. Então, nós devemos amar a palavra de Deus, o Pai, a memória dessas orações, dessa palavra, dessa revelação maravilhosa que trouxe aqui para nós, né? Essa é a King James, traduzida, de 1911, mas ela não é a tradução do texto recepto, tá? Ela não é a tradução do texto recepto, ela é falsificada, né? Tem passagens que é do texto falso, eclético sinaítico, vaticano, né? Elas misturaram, fizeram uma bagunça, até que a intenção era boa, né? Tem aqui na sua introdução até um reitor da Faculdade Batista de Brasília, que foi conhecido meu, né? Pastor Isaltino Ferreira Gomes, dos Batistas, esse trabalho, mas não foi um trabalho 100% não, mas é boa, é uma boa bíblia de estudo, de leitura na letra grande também. Mas prosseguindo sobre as armas, então nós estamos num período de guerra mesmo, nós estamos num período, não tem paz, né? Nós estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial, e você diz assim, por que nós estamos caminhando? Porque o dinheiro está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. A Europa, a Alemanha já se arma para a Terceira Guerra Mundial, porque ele sabe que o Putin está avançando na Europa, ele vai avançar, ele já tem 1.500.000 soldados para avançar nas fronteiras da Estônia, Letônia e Lituânia, que tem uma pequena faixa de 70 quilômetros, um corredor, que se ele tomar, ele isola esses três países, invade pela fronteira e já chega na fronteira da Finlândia, né, dos países nórdicos, né, onde ele teve aquela guerra com Stalin, que a Finlândia perdeu, parece que 140.000 homens para poder se defender da invasão soviética, que está vindo com toda a força sobre a Europa. Então, quando o dinheiro já está indo para a guerra, para as armas, é porque a guerra já começou. A guerra não começa quando dá o tiro, a guerra começa quando você assina o orçamento da munição e do armamento para a guerra. Então, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, infelizmente. Isso não é uma boa notícia, nós não queríamos dar essa notícia no nosso canal Notícia Cristo Rei, porque nós só esperamos a glória do Cristo, né? O arrebatamento, a ressurreição de todas as gerações de cristãos para viver na glória, na defesa dos santos anjos, que é muito mais do que a Polícia Federal do STF, né? Muito mais do que a polícia, que as Forças Armadas do STF, que assaltaram as nossas forças de segurança para fazer o mal aí, destruir a Constituição, os direitos humanos, e agora estão sob sanções do Trump, né?
o Marco Rubio, o senador Duval, já anunciaram que eles vão ser sancionados. Então, as empresas americanas não vão poder mais contratar os escritórios das esposas desses ministros que ganham milhões aí. O Fachin, parece que é o Fachin, o Toffoli, o Gilmar e o Careca, né? Então, esses quatro aí vão ser sancionados, e junto com os seus juízes auxiliares, com os seus policiais, com as suas esposas, escritório de advocacia, fica tudo sancionado por violação dos direitos humanos. Né? Como foi ali a morte, infelizmente, de uma dezena aí, talvez dúzia de anciãos, né, doentes ali naquele sequestro que houve em Brasília, né? Sabe essa coisa toda, não vou desenvolver aqui. Então, essa questão da batalha espiritual se trava nessas reuniões mesmo, desses tribunais aí, desses congressos aí, entendeu? À noite, aqui esse vulto preto andando aí, eu já vi isso aí lá em Brasília, eu vi isso aí. Né? Já foi em cima lá da nossa capela, lá, um vulto lá, e terrível, antes da pandemia, né? Veio com Baal no carnaval ali, abriu poço com visões, etc. Mas nós temos também visão visão dos santos anjos que estão do nosso lado, no terceiro céu. E eles são vencedores porque nenhum nome se exalta acima do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é o que nós temos hoje para dar no canal Notícias Cristo Rei. Orai, continue orando, o Grupo Cruz e Força, memorizando a palavra, que é o fuzil do Espírito para enfrentar essas hostes celestiais malignas. Então, se esse céu espacial está sendo dominado, veja como coincide com essas forças espirituais nessa reunião do Fórum Mundial Econômico, que é a autoridade econômica no mundo. Ela manda no dinheiro, no orçamento, na tecnologia, na ciência, nos bancos do mundo inteiro. Então, entenda a gravidade disso aí. E eles estão simplesmente se reunindo com inteligência artificial para nós. Né? Então, eles botam uma repórter entrevistando uma imagem, inteligência superficial e inteligência artificial programada, como se fossem as pessoas que nos dirigem, né? E não é. Então veja que ao ponto que nós estamos chegando, né? Tem igrejas lá na Alemanha que já estão fazendo pregação com inteligência artificial, né? Não é mais nenhum pneuma. E nós estamos fazendo aqui uma gravação pneuma, ou seja, eu estou falando com o meu espírito, no meu corpo, que está sendo gravado, gerado nesse algoritmo, que é 10, 10, 10, 10. No final termina tudo sendo 10, 10, 10. Mas saiu do meu espírito, que eu creio está na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles já não estão mais fazendo assim. Estão botando os próprios, sei lá, palavras, dígitos, né? Hoje, qualquer sinal que você, né? De pessoas que podem ser outras, podem ser os secretários deles, estejam dando entrevista por ele, né? Porque são muito ocupados, então eles têm que cuidar de muitas empresas, muitos lucros e processos de tribunais, etc., e presenças em muitos lugares. Os secretários estão gravando com a imagem dele como se fosse eles. Então, a gente não é mais governado por aqueles que nós elegemos, né? Estamos sendo governados talvez até por entidades espirituais, que podem ser essas mensagens também, né? Chamadas superinteligências artificiais, um sinônimo tipo de vulto preto, de demônio, das trevas, né? Da morte, da destruição que está arrasando o mundo hoje. Também assassinaram um casal de judeu americano nos Estados Unidos. E aí você veja também a questão étnica nos Estados Unidos é séria, grave. Estou fazendo aí um react a um livro que talvez a gente vai editar, né, para o grupo aí, depois se quiser adquirir. Muito interessante sobre 10 mandamentos. E o pastor americano, ele comenta que um dia ele passou 3 dias preso em Chicago com a sua família, porque estava rolando nas ruas de Chicago uma guerra étnica entre brancos e negros. E aquela guerra terminou depois de 3 dias e o resultado de 40 mortos. Então, a guerra étnica de matriz africana com a de matriz europeia está acontecendo. Acontece agora em Washington de matriz judaica contra, eu acho que o assassino era um negro também, né? Porque eu não sei se era, mas em Washington diz que tem uma prevalecência muito grande da etnia negra, né?
E a gente vê pela prefeita que é negra, pela delegada que é negra, pelo soldado que é negro, que estava lá no local do assassinato de um casal novinho judeu, quando estavam noivos para se casar. E foi por um motivo político de islâmico, né? Talvez um negro islâmico, né? Então aí você vê a situação de guerra étnica que nós estamos passando, em violência no mundo todo. Por isso continuamos orando para que os santos anjos nos guarde, nos proteja, oriente as nossas autoridades, tire as vultos pretos das nossas instituições, para que tenhamos mais justiça, mais liberdade, né, mais mérito. Eu não digo igualdade, porque muitos ladrões querem ser mais do que os outros, né? Querem mais igualdade para eles, né? Ou então, alguns preguiçosos querem mais igualdade para eles, né? Então, não, eu digo mérito, né? Que mérito justo, né? Não mérito desproporcional, claro, né? Mas que nós tenhamos, assim, sempre em oração, consideração pelos santos anjos, pela palavra, na memória da palavra. Essa foi a mensagem de hoje. Eu encerro com o pedido de saudações da bênção apostólica, para que vós também possais saber como estou, o que estou fazendo. Tico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Foi com esse objetivo que eu, desculpa aí, foi com esse objetivo eu vos enviei, para que saibais a nossa situação, e para que ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como o amor, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível. Amém, querido Paulo. Que Deus te tenha no céu, a tua consciência, a tua paz esteja sobre nós pelo Espírito Santo. Esse que eu falou, Alfa, se gostar, compartilhe. Um abraço.